Poderia um único ser humano ser o elo de ligação de toda a Marvel? Poderia um único ser humano se tornar um dos seres mais poderosos que já existiu? Poderia um único ser humano fazer frente a vilões como Immortus e Kang? É isso que nós vamos descobrir hoje em House Files. Mas antes, toca a bagaça! A primeira edição de Vingadores Eternamente, como toda narrativa de herói, começa em Media Res, ou seja, pelo meio do caminho. Nós temos um deslocamento temporal até o século 26, mostrando o domínio do Império Terrano em toda a galáxia por meio de Rick Jones, dos descendentes de Rick Jones, desculpe, e de seu Exército Vingador. Esse Exército Vingador, ele é bem ilustrado por Carlos Pacheco. Por quê? Nós temos uma versão futura do Thor, que é chamada de Legião do Martelo, do Capitão América, que são os Escudeiros, do Homem de Ferro, que é a Legião Repulsora, e do Homem-Formiga, que não poderia ser outra coisa a não ser o Micro-Enxame, que é um nome ridículo, mas era o nome que tinha. Né? Essa força de retaliação, esse exército, ele beira a covardia. Porque eles atacam logo depois que o descendente de Richard congela o tempo naquele planeta. E o ataque é brutal. Quase como se eles fossem drones atacando alguma região do Afeganistão, do Oriente Médio, para servir de exemplo. O engraçado é que mais parece que Kurt Busiek está preocupado em criar uma espécie de alegoria do poderio dos Estados Unidos frente aos outros países. Mas isso não é deixado muito claro, é só uma especulação minha. Mesmo assim, o discurso do descendente de Richard, ou do Rick Jones, chamado de Rickard, é exemplar nesse sentido. Vejamos uma parte aqui do discurso desse senhor. Eu vou ter de ler realmente a edição, ok? Eu sou John Rickard, comandante do Batalhão Vingador Galáctico Theta 4, parente do Imperador Rickard, senhor de tudo e de todos. Eu acabo de puni-los. 12 de vocês, que deveriam trabalhar em prol da glória do Império Terrano, tentaram se rebelar, pensando em atacar seus guardiões e protetores na inútil busca do que acreditavam ser a liberdade. Agora eles morreram por esse crime, e muito mais pagarão o preço. Olha que coisa interessante. Quem é que diz que é liberdade nesse universo? É o Império Terrano. Quem é que diz quem pode ou não trabalhar em prol de alguma coisa? É o próprio Império Terrano. Ou seja, há uma subjugação do grande poderio militar que o Império Terrano tem com o restante da galáxia. Não seria isso exatamente o que os Estados Unidos tentam fazer no cenário internacional? Uma questão a se pensar. Mas Rickard é o elemento que vai nos ligar a Rick Jones, né? Ele vai nos lembrar Rick Jones, até porque Carlos Pacheco desenha de uma maneira muito parecida com a qual ele desenha Rick Jones. E a capa da edição, ela é muito mais exemplar do que nós poderíamos imaginar. Vejamos a capa. Então, nela, nós temos Rick Jones numa cadeira de rodas, numa pose que não é uma pose de alguém que está triste, deprimido ou qualquer outra coisa, mas é uma pose de alguém que está enfrentando seu próprio destino, o que nos revela a maneira trágica com a qual os heróis eram compostos nos anos 90 na Marvel. Além disso, nós temos algo que é deveras interessante. Vários rostos de heróis da Marvel de várias épocas que parece que confluem até o Rick. Por quê? Porque o Rick Jones, na verdade, ele é o responsável pela primeira formação dos Vingadores. E os Vingadores é o maior grupo de super-heróis da Marvel. Né? Carlos Pacheco, nessa simples capa, ele consegue
nos trazer a fragilidade de Rick, ao mesmo tempo em que traz uma postura desafiadora para o próprio personagem. Como se ele estivesse realmente lutando contra o próprio destino. Conforme disse antes, é a base de todo o modelo de herói da Marvel. É a base que poderíamos dizer arquetípica, né? Então vou tentar descomplicar esse termo. O arquétipo, ele é um modelo pelo qual certa ficção, isso no ramo narrativo, toma para si. No caso dos heróis, nós temos dois tipos de modelos primordiais. O primeiro é o épico, que tem um caráter explicativo e é ligado à representação alegórica do herói. Dessa forma, o herói épico é aquele que vai trazer um exemplo ou uma nova tecnologia para os heróis, muito ligado aos heróis da DC Comics. Já por outro lado, nós temos os heróis trágicos, que são aqueles que lutam contra o seu próprio destino, Homem de Ferro, Capitão América, etc, etc. Esses se tornam um exemplo de superação, principalmente nos quadrinhos, de redenção, ou daquilo que não deveríamos fazer. Se você lembrar, por exemplo, de Jazão e os Argonautas, você vai perceber aquilo que você não deve fazer para se tornar um herói. Você não deve trair o povo que te abriga, você não deve se casar com uma princesa de maneira espúria, etc, etc. Né? Já a capa, voltando à capa, ela ilustra a atitude trágica de Rick Jones, que ele não tem tempo para se lamorear. Ele precisa desafiar as suas dificuldades e precisa lutar. Mas voltemos à história para entender a situação, tá? Os descendentes de Rick Jones comandam de alguma forma um exército de Vingadores. E aí eu tenho que perguntar para vocês, vocês têm noção do que é um exército dos Vingadores? Todos os heróis da Marvel comandados por um descendente de Rick Jones, todos. E aí não são somente os heróis da Marvel, são exércitos daquele mesmo herói. Conforme nós vimos naquela imagem, eu até posso colocar a imagem de novo, eles mostram basicamente uma alegoria do poder imposto dos Estados Unidos, ok. Mas além disso, mostram o preconceito que esses estadunidenses poderiam ter com o restante do mundo, e que de fato tem. Porque a forma com a qual Rickard lida com a situação é uma forma de mostrar que aqueles habitantes daquele planeta são menores do que o Império Terrano. Aquele império que é formado pelos Vingadores, pelo exército dos Vingadores, com todo o seu poder e toda a sua glória. Dito isto, avancemos a história. Somos rapidamente inseridos num problema em que, logo após Rick Jones, o governador Rickard mostrar o seu poderio e ir embora de uma maneira extremamente preconceituosa, diga-se de passagem, 3 Guardiões do Tempo, para quem viu o Loki, aquelas estátuas do Loki da primeira temporada, são personagens reais da Marvel, tá? Os 3 Guardiões do Tempo observam a cena e decidem que medidas devem ser tomadas para conseguir conter o avanço desse tempo. Eles percebem, na verdade, que a maioria dos tempos da Marvel estão se encaminhando para essa situação do Império Terrano. E assim eles decidem voltar no tempo para o século XX, no finalzinho do século XX, virado do século XXI, que é quando se passa a história, para alertarem mortos daquilo que Rick Jones viria a se tornar. Porém, Rick Jones está desmaiado, em coma, e sendo transportado pelos Vingadores à Lua. E isso serve como pretexto para Kurt Busiek mostrar a relação de Rick Jones com o universo Marvel. Somos relembrados que Rick Jones é o elemento fundador dos Vingadores, sem ele, Vingadores não existiria. Somos informados também da sua participação na Guerra Kree-Skrull, em que ele acessa pela primeira vez a Força Destino e traz para o campo de batalha heróis que foram esquecidos pela Marvel durante muito tempo. E somos informados também de tudo aquilo que Rick Jones fez e pôde fazer com relação ao universo Marvel, se tornando parceiro do Hulk, identidade secreta do Capitão Marvel, etc, etc, etc. Ele é levado à base da Lua, que tem tecnologia Kree,
e tentam colocá-lo em uma sondagem para saber o que ele tem. Fera, Homem de Ferro, Hank Pym não conseguem descobrir o que diabos Rick Jones tem. Mas eles são autorizados a ter uma palavrinha com a inteligência Kree. A inteligência Kree, para aqueles que não sabem, é a união de todas as mentes brilhantes que já morreram do Império Kree. E criou um ser que é basicamente uma cabeçorra cheia de tentáculos num vidro cheio de água. Essa inteligência ela tem poderes telecinéticos, telepáticos e comporta dentro de si toda a experiência científica Kree. Dessa forma, eles conseguem conversar com a inteligência e notam que nada está acontecendo. O Capitão América chega até a ameaçar a inteligência: se você está fazendo um plano, você vai ver só uma coisa, hahaha, porque eu sou o Capitão América. E a inteligência Kree diz o óbvio: olha só, eu não posso ter nenhum plano astuto porque eu dependo da humanidade nesse momento. Para eu sobreviver, eu preciso dos seres humanos, dessa raça boçal com a qual eu tenho de lidar. Então, eu não tenho outra escolha a não ser ajudá-los. E pede para que tragam o corpo de Rick Jones para que ele faça análises por ele mesmo. Nisso aparece um ser misterioso, muito interessado num tal ponto de equilíbrio. Ele precisa de um ponto de equilíbrio e a chave é Rick Jones. Eles conversam de maneira secreta, ele vai embora e eis que surge Imortus, com a ordem dos Guardiões do Tempo para que mate Rick Jones. Rick Jones está numa posição completamente vulnerável. Ele é a inteligência suprema e mais nada. E ele manda seu lacaio, Tempus, o guardião do limbo, para tentar matá-lo. Tempus não consegue matá-lo porque Rick Jones acaba acordando devido à interação de Kang, o Conquistador. Nesse ponto da narrativa, Kang não quer se transformar em Imortus, mas Kang é Imortus. Isso é um paradoxo que vai permear a história inteira. Ao mesmo tempo em que Kang decide que vai importunar qualquer que seja o plano de Imortus para que ele não se torne Imortus, fazendo com que Kang falhe e acabe sendo morto pelos Guardiões do Tempo. O Kang luta contra Tempos, né? Imortus decide utilizar então o Exército dos Tempos e temos uma fala muito curiosa de Kang, que ele diz o seguinte: nem a história nem o destino estão escritos. A história é feita pelos bravos e audazes. O destino é forjado. É interessante ver Kang falando isso porque o seu destino já está escrito. E talvez seja uma frase que ele realmente não acredite. E ao longo da história nós vamos ver se ele acredita ou não nesta frase. Mas no meio da batalha, quem acorda? Rick Jones! E Rick Jones acorda preso, porque ele está numa espécie de criogenia. Ele consegue despertar, começa a lutar para tentar levantar. Obviamente não consegue, porque ele está paraplégico devido ao soco do Hulk, que eu expliquei na primeira parte do vídeo. E a inteligência suprema resolve então despertar a força destino nele. Mas ao despertar essa força destino, ela é despertada de uma maneira um tanto quanto diferente, porque nós temos a ajuda desse personagem misterioso que surge e toca na nuca de Rick Jones, que faz com que ele desperte um grupo de Vingadores. Esse grupo é formado por Gigante, Vespa, Capitão Marvel, Janis Vell, o filho de Marvel, o Arqueiro, Jaqueta Amarela, Soprano e Capitão América. Cada um deles vem de uma linha temporal diferente. Mas isso, senhoras e senhores, eu só vou explicar no próximo The House Files, dedicado à edição 2 de Vingadores Eternamente. Pois bem, até lá e fiquem bem.